Olá pessoal, espero que esteja saindo som aí para vocês que estão, né? É a vantagem do presencial, né, gente? Graças a Deus. Vocês que não vieram aqui hoje, né, na igreja, estão perdendo, né, para o povo que saiu de Campo Largo domingo de manhã, percorreram 2.600 quilômetros, né, que são os pais aqui do Padre Marcos, só para vir ver a Escola da Fé, eles falaram. Não vieram nem para ver o filho, falaram que só vieram ver a Escola da Fé, né? Então tá aí, ó, depois de 2.600 quilômetros estão aqui, né, no presencial. Brincadeira, né? Mas que bom. Vamos iniciar então hoje nosso 8º encontro da Escola da Fé, né? Mais um encontro aí para nós adentrarmos cada vez mais, né, neste mistério de Deus, nesse mistério, né, da igreja também, com os seus ensinamentos. Bom, 8º encontro, creio em Deus Pai, parte 2, né? O último encontro foi a parte 1, hoje a parte 2, mas vamos fazer então a nossa oração inicial, mesmo sentados, você que está em casa também, para nos prepararmos bem para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, recapitulando então, desde o nosso último encontro, estamos na primeira parte do Catecismo, que é a profissão de fé, e iniciamos há pouco então a segunda sessão, que é realmente a profissão da fé cristã, né? Nos outros encontros, até o 6º mais ou menos, né, estávamos ali na primeira sessão, que era uma introdução ao crer, né, falando do amor de Deus, falando da revelação, falando deste mistério, né, da tradição, falando da Sagrada Escritura, tudo no geral, né, no geral. E no último encontro, aí finalmente chegamos, né, nesta segunda sessão sobre o crer, né? Iniciamos falando sobre, né, os símbolos, né, os símbolos da fé, né? O que são esses símbolos da fé, né? Ele que falou para não confundir muito, né, com os símbolos visuais que a gente vê, né? Tipo, a cruz é um símbolo de fé? É um símbolo de fé, mas nós estamos aqui nos referindo aos símbolos, né, que são textos articulados sobre a fé cristã, né? Então são um resumo da nossa fé, né, de modo sintético, né, de tudo que a gente acredita, né? Porque senão numa região acredita em uma coisa, na outra região acredita em outra, né? Igual as nossas gírias, né, populares, né? Em uma cidade se fala estojo, na outra cidade se fala pedal, mas é tudo a mesma coisa. Mas, afinal de contas, né, do que a gente está falando? Não, a gente está falando desse objeto que guarda os lápis ou as canetas dentro, utilizado na sala de aula. Então beleza. Então, para falar uma linguagem universal, a igreja tem os símbolos da fé, que resumem, né, tudo aquilo que nós acreditamos, né, tudo aquilo que nós temos de tradição, à luz daquilo que os apóstolos, os primeiros cristãos já rezavam e já tinham consciência desta fé, e à luz também da Sagrada Escritura. Então não foge disso. Quais são então os mais importantes símbolos da fé? A gente falou que é o símbolo dos apóstolos, né, que é o creio, né, dos apóstolos, que a gente reza na missa, no Santo Terço, né, que é o creio mais comum, e temos também o creio niceno-constantinopolitano, que é aquele creio
mais longo, né, mais demorado, que a gente geralmente não reza, né, mas que é bem bonito também. Quem quiser pesquisar, vale a pena a pesquisa para ler e para rezar também, né? Mas primeiro para ler, para conhecer, né, algumas particularidades que tem ali, né, que a gente também vai fazer citação sobre ele em alguns momentos, né? Por exemplo, a gente reza, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Não creio sendo constantinopolitano, está lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Visíveis e invisíveis. Então, algumas coisas mudam, mas o sentido é o mesmo, né? Então temos vários símbolos, mas os dois principais são esses, os apóstolos e o concílio de Nicéia de Constantinopla. E aí estávamos, né, falando, né, deste artigo primeiro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No último encontro nós falamos bastante sobre o que é o símbolo da fé e falamos principalmente deste começo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então falamos deste começo. E hoje vamos falar do Criador do céu e da terra. Vamos concluir a ideia, né, primeiro deste creio em Deus Pai, porque ela ficou um pouquinho meio atravessado, né? É muita coisa para falar, mas estamos aí falando desta parte do creio, que é dividido em 12 artigos, né? Estamos no primeiro artigo, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós cremos em um só Deus. Estávamos falando aqui do mistério da Santíssima Trindade, né, de como é difícil, né, nós falávamos que nós cremos em um só Deus, né, se é um Deus trino, né, se é Pai, Filho e Espírito Santo, né, e nós batemos bastante a tecla, né, nessa ideia central de que nós temos um só Deus em pessoas três. É um só Deus em pessoas três. É uma só essência, né? Uma só substância, né? Uma só substância divina, né? Uma só essência de Deus. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, né, que participam de uma só substância, de uma só essência divina. Então nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Então nós acreditamos neste Deus, professamos um só Deus. Nós não cremos em três deuses. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo são três deuses. Não. É um só Deus. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Mas esses três são um só, né? Um só Deus, em pessoas três. Então, a gente falou também do nome de Deus, né? Que Deus tem um nome. Ou seja, este Deus todo-poderoso, este Deus todo, né, inacessível, digamos assim, todo-poderoso, ele se faz ser acessível, né, se dando um nome, né, se fazendo próximo do ser humano, se fazendo próximo de cada um de nós, por meio de toda a tradição, né,
da salvação, da história da salvação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, na pessoa de Jesus. Então este Deus que é todo poderoso se faz acessível a cada um de nós. A isso chamamos mistério, da revelação, a revelação deste Deus. Então, Deus é aquele que é. Deus é aquele que é. É amor, é a verdade, é misericórdia, é fiel. Então Deus é aquele que é. Aquele que é tudo que o amor pode ser. Nós conhecemos então este mistério da Santíssima Trindade por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Nós conhecemos que Deus é Pai, porque Jesus nos mostrou o Pai. Como que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estás nos céus. Então, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, que em hebraico é Abba, Pai. Na verdade, se nós traduzíssemos bem, seria paizinho, papai, paizinho. É a primeira fala de um bebê. Hoje, para nós em português, seria papá, mamãe, não sei. Mas então, Deus, Jesus Cristo chama Deus de Pai. Ou seja, chama Deus do primeiro balbuciar assim dos lábios da voz de uma criança. Então, todo esse carinho, todo esse afeto que Jesus coloca na pessoa do Pai, que é todo poderoso, mas que se faz tão pequeno também no meio de nós. Então, ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que é bondade, solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Então, Jesus nos mostra o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Este é o ícone da transfiguração de Jesus. Então, quando Jesus se transfigura, vem uma voz, que é a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado. E também quando Jesus é batizado, também vem essa voz do Pai. Então, essa união sempre muito intensa de Jesus com Deus Pai, do Filho e do Pai, sempre presentes, desde o Getsemane também, quando Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Então, volto para o meu Pai, vou para Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Então, Jesus nos aproxima desse Deus que é Pai. Então, nós sabemos que Deus é Pai por meio de Jesus. Vamos lá. No primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, um só Deus com Ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, guardou esta expressão na sua formulação do credo de Nicéia e confessou: o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Porque aqui
Santíssima Trindade, eu falei no último encontro também, que o principal elemento, a principal preocupação dos primeiros cristãos não era com o Espírito Santo. Eles não estavam preocupados com o Espírito Santo. Eles estavam preocupados em defender alguns elementos de Jesus Cristo. Porque assim, até para nós hoje é um pouco difícil, mas para eles era mais. Então nós acreditamos em Deus. Jesus é Deus? É. Mas Jesus é homem? É. Mas Jesus é mais Deus ou mais homem? Então tinha todos esses conflitos no início do pensamento cristão. Aí Jesus, será que Jesus... E daí eles formulavam várias ideias. Eles falavam que não, que Jesus só era Deus e o seu lado humano era só aparente. Isso que nós chamamos de docetismo, ou seja, Jesus não sentia fome. Deus pode sentir fome? Jesus não sentia dor. Deus pode sentir dor? Que Jesus não tinha sentimentos. Então quer dizer que a morte de Jesus foi só aparente. Ele chegava a acreditar que sim, que na verdade, antes de sofrer a morte na cruz, o Espírito de Deus saiu do corpo de Jesus, usando a passagem bíblica inclusive que diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mas nós não acreditamos nisso, no sentido de que Jesus era só aparente. Outros diziam que Jesus era só um homem muito importante, que depois foi adotado pelo Espírito de Deus. Então, ele nasceu normal, mas depois veio o Espírito de Deus e encarnou, baixou o santo em Jesus, digamos assim, misericórdia. Então, muitas teorias foram sendo inventadas para tentar entender qual era esse mistério, porque hoje nós sabemos, esse mistério é o mistério da encarnação. Jesus é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem, ser humano. Então, tudo isso para dizer justamente isso. O Filho é consubstancial ao Pai. O que quer dizer consubstancial? Que é da mesma substância, substância divina. Então o Pai participa dessa substância divina, o Filho também participa dessa substância divina. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, em Jesus, nós temos justamente isso. Ele não foi criado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Jesus não foi criado, ele foi gerado, porque Jesus já existia antes de todas as coisas, no Pai, junto do Espírito Santo. Depois a gente vai falar um pouco mais desse Jesus, mas para explicar o mistério da Santíssima Trindade, a gente precisa entender que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas os três são um só. Muito bem. Não é tão simples, mas na verdade é tão simples que chega a ser complicado, mas é desse jeito. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito. A palavra Paráclito quer dizer defensor. Então, Jesus promete o envio do Espírito Santo, agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas. O Espírito Santo estará agora junto dos discípulos
e neles para os ensinar e nos guiar para a verdade total. E assim o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Essa é a imagem do Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre Maria, que estavam reunidos no cenáculo. Daqui 2 semanas, mais ou menos, vamos estar celebrando na igreja o Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então todos nós, como igreja, participamos desse mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que nos criou, o Filho que nos salvou e o Espírito Santo que nos defende também como paráclito, como defensor. Mas não é que cada um está fazendo a sua parte e o outro fica assistindo TV. Não. Todos estão juntos, mas separados ao mesmo tempo. O filho não vai fazer coisas que competem ao pai, mas não quer dizer que está junto, porque para Deus ser Deus, eles precisam estar juntos. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Deus só é Deus porque Ele é uno e trino, exemplo de comunhão. É assim com vamos imaginar, o noivo e a noiva. O marido só é marido em relação à sua esposa, e a esposa só é esposa em relação ao seu marido. E eles não são mais 2 carnes separadas, eles são uma só carne. E assim, ainda mais intenso e ainda mais misterioso é a união da Santíssima Trindade. Porque quando morre o esposo ou a esposa, eles já não estão mais casados, unidos, A gente fala no matrimônio, Até que a morte os separe. Só que na Santíssima Trindade não existe essa morte, evidente. Então estão unidos intimamente, de uma maneira misteriosa, o mistério da Santíssima Trindade. E essa é a imagem que eu queria mostrar na semana passada, que eu acho que eu acabei mostrando, adiantando um pouco, mas que é um pouquinho complexa, Nesse que aqui está dividido, que é um outro perigo que a gente pode cair, como se existisse Deus, super poderoso e que a gente não conhece, daí deu o Pai, daí deu o Filho, daí deu o Espírito Santo. Daí a gente criou o quê? 4? Aí não seria trindade, seria uma quaternidade. Mas não, são 3. Participam da mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Por exemplo, na comunhão, o Padre consagra a Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo, o corpo e sangue de Jesus, não é o corpo e sangue do Pai, mas o Pai também está presente. Como assim? Na missa o Padre reza sempre, principalmente na oração eucarística, dirigido ao Pai. Ó Pai, nós os apresentamos essas oferendas para que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho. Por isso, envieis o vosso Espírito Santo. Olha só. Então nós temos o Pai, a oração que é dirigida ao Pai, o sacrifício que é Jesus, corpo e sangue de Cristo, e o Espírito Santo que age ali na transubstanciação, neste mistério do pão e do vinho que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Depois a gente vai falar mais disso, mas para mostrar que também o mistério da Santíssima Trindade está presente na Eucaristia, assim como está presente em toda a nossa liturgia. Como que a igreja exprime a sua fé trinitária? A igreja exprime sua fé trinitária ao confessar um só Deus.
Em pessoas, três. Em três pessoas. As três pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indizível natureza divina. Elas são realmente distintas, né, entre si, pelas relações que as põem, misericórdia, em referência umas com as outras. O Pai gera o Filho gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, as três pessoas participam da mesma natureza, que é divina, mas cada uma é uma. É isso como resume o compêndio do catecismo da igreja, né, quando a gente se pergunta, né, como que a igreja exprime a sua fé trinitária. Né? Como eu disse na última vez, nós não acreditamos em três deuses, nós não somos politeístas, né? Nós somos monoteístas, né? Acreditamos em um só Deus, em pessoas três. É assim que a igreja exprime a sua fé. Os três participam da mesma natureza divina. O que significa que Deus é todo-poderoso? Deus se revelou como forte e poderoso, aquele ao qual nada é impossível. A sua onipotência é universal, misteriosa, e se manifesta ao criar o mundo do nada, e o homem por amor, mas sobretudo na encarnação e ressurreição do seu Filho, no dom da adoção filial e no perdão dos pecados. Por isso, a Igreja dirige sua oração ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, porque é isso que a gente professa no creio. Creio em Deus Todo-Poderoso. Então Ele é todo-poderoso, todo poder, toda ciência, ou seja, tudo Ele pode, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece. Então Deus é todo-poderoso pela sua criação, pelo mistério da encarnação, pelo mistério da ressurreição. Tudo isso que para nós é mistério é sinal do poder de Deus. Pode pegar aí os milagres, né, são sinais deste poder de Deus. Mas também nós professamos no creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o que Deus criou? Deus criou o céu e a terra. Está lá em Gênesis, começo da Bíblia. Deus criou o céu e a terra. O creio niceno constantinopolitano, como eu disse, fala: Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. As visíveis são o céu e a terra, e as invisíveis daqui a pouco a gente vai ver. A gente vai ver as invisíveis daqui a pouco. Muito bem, então Deus criou o céu e a terra. E aqui nós temos, né, o grande dilema, né, na igreja. É um assunto bem polêmico, digamos assim, né? Que não é tão polêmico mais ultimamente, mas já foi polêmico, mas ainda assim às vezes a gente fica meio sem saber o que dizer. A gente acredita na evolução ou criação, né? A gente acredita no Adão e Eva, ou a gente acredita que o ser humano passou por uma evolução, né? Foi evoluindo as espécies humanas, né? Vocês acreditam no Adão e Eva? Sim. Se eu falar para vocês que Adão e Eva, tipo assim, não existiram, como é que vai ficar a nossa fé? Complicado.
Mas se a gente falar que acredita no Adão e Eva, como é que a gente pode explicar que todo mundo veio do Adão e Eva? Porque Adão e Eva tiveram 2 filhos, 2 meninos. Como é que continua a espécie? Fica meio complicado, né? Acho que, então, e a gente sabe pela ciência hoje, se um primo se casa com outro primo que é próximo, ou irmão com irmã, a gente sabe que a probabilidade de ter problemas genéticos é muito grande, né? Ainda mais, Deus o livre, imaginar uma coisa dessa, mas um filho com uma mãe, ou imagina, então não tem como a espécie continuar, né? Então, a revelação bíblica, a gente acredita no Adão e Eva, mas não como cientificamente que eles existiram, mas como uma forma da Bíblia, né, expressar, né, a criação, né? Então a revelação bíblica deseja instruir as verdades da fé ao seu modo, a fim de explicar como o gênero humano se deu. Eles não tinham a ciência, eles não tinham a biologia, a química, a física para explicar tudo isso. Então a teoria evolucionista, que é da evolução, né, tem uma visão científica sobre a origem humana, do qual busca entender, né, a gênese humana e a marcha pela qual atravessou juntamente com o mundo em sua formação e evolução. A teoria evolucionista, né, não exclui um ato massivo como um ato primeiro que originou tudo aquilo que conhecemos, porque quando tivemos essa teoria evolucionista de Darwin, né, do tipo, como é que evoluiu a espécie? Será que o ser humano veio do macaco? Será que o ser humano veio de outras espécies inferiores, né, da espécie Homo, né, sapiens? Nós somos Homo sapiens, né? Mas tiveram outros, né, como o Neandertal. Agora não me lembro direito, não se pronuncia nada, porque essa parte eu confesso quando eu estudei para a apresentação hoje, mas existem. Então, os fósseis que foram descobertos, né? Há ossos parecem pessoas, né, de 10 mil, 15 mil anos atrás, né, antes de Cristo. Tá, mas ainda nem existia civilização, nem existia. Os dinossauros existiram ou não existiram? Os dinossauros não estão na Bíblia, então eles não existiram. Tá, mas existem fósseis dos dinossauros, né? Existem realmente fósseis, né, que foram descobertos. Então sim, existiram, né? Mas lógico, o ser humano não estava lá para tirar uma foto, né, porque foi muitos milhões de anos atrás. Então existia uma briga. A gente acredita na evolução ou criação, porque os evolucionistas, eles têm uma ideia muito científica, no sentido que não, só a ciência explica tudo, e eles excluem Deus. Mas daí, para defender Deus, o que a igreja muitas vezes fez? Não, a gente só acredita no criacionismo, né? Só Deus criou tudo e criou Adão e Eva, e assim surgiu a humanidade. Então, é uma teoria puramente na fé. E a gente, como igreja, foi crescendo e foi percebendo que não. Nem tanto só ciência, nem tanto só fé. É preciso ter um equilíbrio. Tanto que a teoria, né, que defende e muito, né, a origem de tudo, né, que é o famoso Big Bang, né, o primeiro explosão assim que, né, deu origem a tudo, é chamado de Big Bang. Ela é uma teoria, né, proposta por Georges Lemaitre. Eu não sei pronunciar, vocês viram, né? Lemaitre se escreve, mas acho que se pronuncia diferente.
Big Bang, teoria de Georges, que é um físico, astrônomo e o que? Sacerdote belga. Olha só. Quem propôs a teoria do Big Bang foi um padre. Né? Olha só. Então, a Bíblia não quer ser um manual de ciências naturais. A gente não vai mostrar para os nossos filhos, ó, vamos estudar ciência, abre aí a Bíblia do Gênesis para ver como é que surgiram as rochas, como é que surgiram os passarinhos. Não, se os nossos jovens colocarem uma coisa dessa na prova, acho que eles vão tirar zero. Né? Então, ao contrário, a Bíblia deseja compreender a verdade autêntica e profunda da realidade. Então, ela não está preocupada com explicar as coisas da ciência. A Bíblia está preocupada com explicar a realidade profunda, né? Da onde veio a origem de Deus. A verdade fundamental que as narrações do Gênesis nos revelam é que o mundo não é um conjunto de forças contrastantes entre si, né? Mas tem a sua origem e a sua estabilidade no Logos, na razão eterna de Deus, que continua a sustentar o universo. Ainda aqui, nós acreditamos no evolucionismo? Sim, acreditamos. Nós acreditamos no criacionismo? Sim, acreditamos. Por que não Deus não podia criar as coisas por meio da evolução? Ou seja, Deus criou as coisas por meio da evolução. Ou seja, quer dizer, não sei, a gente não sabe explicar realmente esse mistério, né? Mas o que nós sabemos que a evolução está certa até um certo ponto. Só que mesmo o evolucionismo, eles vão voltando, vai voltando. Vamos dizer, do homem para o macaco, do macaco para essa força, dessa força para uma poeira, dessa poeira o Big Bang. Está aí antes disso? Não, aí que começou tudo. Então veio do nada. Do nada. Mas quem que criou o nada? Né? Então, o evolucionismo explica até um certo ponto. Ou seja, Deus foi esse primeiro motor, esse primeiro estado, né? essa primeira força, né? Esse primeiro motor imóvel. Né? Então, Deus foi quem fez esse mundo todo girar, esses seres humanos todos existirem, a criação toda existir. Né? Então nós professamos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então Deus sim criou o céu, criou a terra, criou nós seres humanos, né? Mas não como seres acabados, mas como seres em evolução. Por exemplo, antigamente os seres humanos tinham dentes mais fortes, porque a gente ainda não sabia cozinhar. Então, para comer carne, para comer os animais que eram da caça, precisavam ter mandíbulas mais fortes e dentes mais afiados. Depois de um tempo de evolução, o ser humano não precisou mais disso. Por isso que nós temos agora essa informação. Vocês já ouviram falar de uma tal de, como é que é quando estoura aqui, às vezes pode matar a pessoa? Estourou a pênis, isso, pensível, né? Para que serve isso? Não sei, para nada, só para quando estoura tem que fazer uma cirurgia, né, correndo, porque senão a pessoa morre. Mas não serve para nada. Os cientistas falam que daqui talvez uns 300, 500 mil anos, os próximos seres humanos não vão mais nascer como? Né? Porque o organismo já vai percebendo que não usa mais e vai passando essa carga genética para os outros. Então a igreja acredita nessa evolução, não nega a ciência, mas afirma que toda essa origem está em
Deus. Está em Deus. A ciência coloca a ciência nua e crua, né? Coloca toda essa origem em uma força cósmica, assim, toda confusa, né? Numa energia. Mas nós chamamos isso de Deus, né? Esse primeiro motor imóvel, né? É a definição de Santo Agostinho. Deus é um motor imóvel, ou seja, é um motor que move as outras coisas, mas que não é movido por nada, né? Ou seja, então Deus é esse Criador que nos cria, né, nesta evolução, neste crescimento. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, de todas as coisas. E o que é o homem diante de tudo isso? O que é o ser humano diante de tudo isso? Não sei se vocês já viram algumas fotos do espaço, né? Mas não precisa ir muito longe no espaço, pode ficar aqui só na Terra mesmo, né? O que nós somos aqui em Eldorado do Carajás, perto da infinitude que é este mundo, esse planeta, essa Terra, este universo. Então, dizia Bento XVI, o ser humano está marcado por esse paradoxo. A nossa pequenez e a nossa miséria convivem com a grandeza daquilo que o amor eterno de Deus desejou para ele. Então, nós estamos diante dessa infinitude, né, deste universo. A leitura do Gênesis também nos diz: Deus criou o ser humano para dominar as coisas que Ele criou. Não dominar no sentido de destruir tudo, né? Porque às vezes a gente pensa que é isso. Não, mas no sentido de cuidar de tudo, de ter o domínio de tudo. Agora eu faço. Muito bem. Aqui é no Pará essa foto. Não sei exatamente aonde, mas é no Pará. Procurei no Google pontos turísticos da natureza do Pará. É daqui. A narrativa dos 6 dias da criação da Sagrada Escritura nos faz conhecer o valor da criação e a sua finalidade de louvor a Deus e de serviço ao homem. Então, tudo se deve a Deus. Então, beleza, Deus criou o céu e a terra. Todas essas coisas são reflexo de Deus. Louvado seja Deus, laudato si, escreve o Papa Francisco. E o que nós fazemos então com essa maravilha que Deus nos deu? O que a gente faz com essa maravilha que Deus nos deu? Destrói tudo. Pois é. Esses tempos eu fui na Castanheira, aqui na comunidade da Castanheira, foi para Laís. Eu cheguei e perguntei: cadê as castanheiras? Não, acabou, não tem mais nada. Misericórdia. Então, a gente chega, fica assim, fica meio bobo. A nossa terra lá no sul é conhecida como terra das araucárias. Ainda a gente vê bastante, uma ou outra, mas já teve muito mais. Então, é muito importante nós termos isso bem claro na nossa vida. Que as coisas que existem nesse mundo não são nossas, estão emprestadas. A água que nós bebemos hoje foi emprestada para nós e nós precisamos devolvê-la limpa também. A mata que nos foi dada por empréstimo. Nós precisamos devolver a mesma mata. Não adianta devolver tudo desmatado, cheio de pasto, não vai adiantar. E falaram que aqui nessa região já foi a mata amazônica, hoje já não é. Então, por que eu falo isso? Porque o Papa Francisco, na sua encíclica chamada Laudato Si, o cuidado da casa comum, faz esse apelo à humanidade, todos nós, para agir em prol de uma ecologia integral
favor da natureza e do homem, na sua totalidade. Porque o egoísmo, a indiferença, os estilos irresponsáveis estão ameaçando o futuro dos jovens, das crianças, das outras pessoas que vão vir depois da gente. Existe esperança ainda, mas é preciso preparar uma manhã melhor, começando hoje. Vou até tentar vir aqui para eu ler melhor isso aqui, está meio pequenininho, mas vamos lá. Que mundo queremos deixar às nossas crianças e aos nossos jovens? O nosso egoísmo, a nossa indiferença e os nossos estilos irresponsáveis estão ameaçando o futuro dos nossos jovens. Assim, renova o meu apelo. Cuidemos da nossa mãe terra. Superemos a tentação do egoísmo que nos faz predadores de recursos. Cultivemos o respeito pelos dons da terra e da criação. Inauguremos um estilo de vida e uma sociedade finalmente ecossustentável. Temos a oportunidade de preparar uma manhã melhor para todos. Das mãos de Deus recebemos um jardim. Aos nossos filhos não podemos deixar um deserto. Acho que isso é bem pesado. O Papa foi bem certeiro ao dizer isso. Das mãos de Deus recebemos um jardim. Olha lá o jardim do Éden na nossa vida. Mas pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, por querer pensar só em nós, no nosso enriquecimento, nas nossas riquezas, a gente destrói tudo. Então nos falta muito amor. Eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que me contou que foi numa inauguração de uma coisa muito importante para uma cidade. Uma cidade muito importante, um lugar muito importante. E estava lá na inauguração, distribuíram água, uns copinhos assim. Daí o povo começou a tomar água e foi jogando aonde o copo? No chão. Ou seja, estava numa inauguração muito importante na cidade, que era sobre, educação, hospital, saúde. Daí as pessoas iam lá e poluíam, destruíam as coisas. Igual a maior raiva que tem no mundo. Você está andando na rua, a pessoa está no carro, tomando ali uma água, uma cerveja, e fala, acabou, o que eu vou fazer? Joga pela janela as coisas. Tem cabimento em uma coisa dessa? Será que custa muito deixar no carro, esperar jogar no lixo, separar o lixo? Aqui, infelizmente, em Eldorado não tem muito como separar o lixo, porque vai tudo para o mesmo lugar. Infelizmente, ainda é um crime que a gente comete. Precisamos investir ainda mais em políticas públicas de separar o lixo, separar as coisas, pelo menos a latinha, o plástico, o papel. Mas é muito urgente isso. A terra geme e chora em dores de parto, porque está aí. Infelizmente, os nossos irmãos lá no sul, Rio Grande do Sul, está praticamente debaixo da água. Em outros lugares, a seca está destruindo tudo. Percebe que o mundo já não tem mais o mesmo equilíbrio. Aqui, eu ouço dizer, antigamente chovia bem mais no inverno. Geralmente o inverno era bem mais chuvoso. Lá no sul a gente fala, nossa, o inverno já fez mais frio, A geada do ano passado foi bem mais forte, Esse ano ainda nem geou, não fez nem tanto frio, não sei o quê. Então todo lugar já está percebendo que as coisas estão mudando. E não é só porque muda, porque aconteceu mesmo, não. É porque nós estamos interferindo realmente nesse ecossistema, nesse mundo. E o que o Papa nos alerta, nos fala, para que nós cuidemos realmente da nossa casa comum. Não é só a minha casa, é a casa de todo mundo. Então, se eu jogo o papel no lixo, eu estou contribuindo para o bem da casa comum. Agora, se eu jogo o lixo no chão, poluo os rios, o meio ambiente, corto as árvores sem saber a hora do amanhã, aí não vai ter mais nada nisso.
E nós recebemos de Deus um jardim e vamos deixar para os nossos filhos um deserto. Mas ainda há esperança. Há esperança. Bom, acho que na próxima semana eu falo das coisas invisíveis. Já é quase 8 horas. Então, na próxima semana nós vamos falar das coisas invisíveis, né? Que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. As coisas visíveis nós já vimos, né? Este Deus que é todo poderoso, uno e trino, criou o céu e a terra, né? Criou o céu e a terra. Mas criou também as coisas invisíveis, que são os anjos. Os anjos. Vocês acreditam em anjo? Espero que sim. A igreja acredita, né? No anjo da guarda, os anjos que são mensageiros de Deus. Então, são coisas invisíveis que nós não vemos, mas que existem. E que quem criou foi Deus. Então, no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses seres invisíveis. E depois vamos voltar para os seres visíveis, porque Deus também criou uma coisa bem complicada que se chama ser humano, né? Ou seja, Deus nos criou. Então vamos falar da criação do ser humano, né? Do pecado, da queda e da possibilidade de voltarmos para este amor de Deus. Entramos no creio. O creio é isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é preciso o próprio catecismo, né? Tudo que eu falei aqui está no catecismo. Vai esmigalhando, né? Parte desse artigo de fé, do creio, e vai explicando parte por parte, que é aquilo que a gente está tentando fazer aqui na Escola da Fé. Então vamos encerrar mais esse dia, essa noite, esse momento de formação. Espero que quem esteve em casa possa ter, né, pegado bem aí os ensinamentos, tá? O som, tomara que tenha colaborado. Mas vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite e na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre para a sua vida, sua proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente.